Bom, vamos falar então sobre a função derivada. O que é isto da função derivada? A função derivada de uma certa função f, que normalmente se representa por um f com uma linha, portanto é o f', é a função que, a cada valor do x pertencente ao domínio da função, faz corresponder a sua respectiva derivada. Portanto, o que é que nós vamos conseguir fazer? Em vez de estarmos sempre a utilizar aquele limite, como fizemos na aula anterior, para conseguirmos calcular a derivada num ponto, é possível, a partir da função inicial, obter a sua função derivada para todos os pontos. Ou seja, desta forma nós conseguimos facilmente calcular a derivada para qualquer situação. Para qualquer ponto onde faça sentido, qualquer ponto da função. Bom, então, as regras das derivadas não são muitas, aquelas que são dadas no 11º ano. Aliás, algumas delas provavelmente até os vossos professores não vão falar delas. Isto depende um bocado dos manuais. Eu tentei reunir aquilo que é abordado quer num, quer noutro manual. Podia começar aqui por falar na derivada de uma constante. E a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Por exemplo, a função derivada da função 5 é igual a zero. Estão a perceber esta notação? Quando eu coloco aqui o linha, quer dizer que vou derivar esta função. E aqui a seguir tenho a função derivada. Quer dizer que a derivada de qualquer constante é igual a zero. Depois, agora já entrando com derivadas que tenham incógnitas, a derivada de uma função afim é igual ao declive dessa mesma função afim. Por exemplo, qual é o declive desta reta aqui? É 1/3. Portanto, a derivada, por exemplo, de 2x é 2. A derivada de menos x sobre 2 é menos 1/2. Ou seja, no fundo, quando eu tenho um número a multiplicar por x, a derivada vai ser esse número que está a multiplicar pela nossa incógnita. Próximo. Derivada de uma função polinomial de grau 2. Então, para uma função polinomial de grau 2, o que acontece é, no fundo eu até podia logo falar aqui da derivada da potência, porque estas derivadas quase que saem todas da derivada da potência. Como é que eu derivo, por exemplo, x ao cubo? Eu faço o seguinte. Este número que está aqui em expoente cai, e baixo o grau da potência. Portanto, se tem grau 3, subtraio-lhe uma unidade, como está aqui, e fica com grau 2. Quer dizer que, por exemplo, a derivada de uma função polinomial do tipo menos 2x ao quadrado mais 3x mais 4, podemos derivar uma coisa de cada vez. Aqui temos uma potência de x. O número cai e baixamos o grau. Portanto, ficará x elevado a 1. Aqui é uma função afim. A derivada de 3x é 3. E a derivada de uma constante nós já sabemos que é 0. Nem era preciso estar aqui nesta expressão. Portanto, no fundo, eu acho que o ideal é vocês terem em conta que nesta fase há três situações possíveis que vos podem aparecer. Em termos de números a multiplicar por x e potências de x. Se for uma constante, dá 0. Se for um número só a multiplicar por x, dá esse mesmo número. Se for um número a multiplicar por uma potência de x, temos que fazer a tal conta de o número que está a multiplicar. Por exemplo, 3x à quinta. O número que está aqui em expoente cai e fica 3 vezes 5, que dá 15. E baixamos o grau. Está bem? Portanto, isto, claro, daqui vai sair, por exemplo, a derivada de uma potência de grau 3. O a fica a multiplicar por 3 e o x baixa para grau 2. Aqui o 2 fica a multiplicar por b e o x fica com grau 1. E aqui é uma constante a multiplicar por x que dá a própria constante. Portanto, estas três últimas situações eu vi isto nos novos manuais da Porto Editora. Não quer dizer que vocês vão dar também estas derivadas. Isto vai depender muito dos manuais utilizados. Se nós tivermos uma constante a dividir por x, fica menos, troca de sinal, essa constante a dividir por x ao quadrado. Por exemplo, a derivada de menos 3 sobre x, temos que meter aqui o menos atrás, fica menos 3 e o x fica ao quadrado. Portanto, no fundo fica 3 sobre x ao quadrado. É como quem diz, troca-se de sinal esta fração e o x que está em baixo fica ao quadrado. E isto depois pode ser um bocadinho alargado para outras situações. Imaginem, por exemplo, que eu tenho 3 sobre x menos 2. Eu quero derivar isto. Já estou aqui na penúltima situação. Trocamos de sinal e agora é o x menos 2 que fica ao quadrado. Portanto, se aqui em baixo tivermos... Estas derivadas vêm de onde? Vêm do facto de ter sido muito estudado no capítulo anterior este tipo de funções racionais. Por isso é que agora se faz a derivada dessas funções racionais. Em manuais onde não se faça um estudo aprofundado deste tipo de funções, provavelmente também não se fará um estudo aprofundado sobre as suas derivadas. É normal. E agora, se tivermos uma constante a somar, bem, nós já sabemos que a derivada de uma constante é 0. Portanto, esta parte aqui simplesmente, quando se deriva
dá 0. E aqui é só trocar de sinal, fica menos a sobre x menos b ao quadrado. Ou seja, no nosso caso, o 7, neste exemplo, o 7 desaparece, aqui ficamos com menos 5 e este x mais 4 fica ao quadrado. Depois, há situações especiais. Por exemplo, é possível nesta fase derivar coisas deste género. Eu vou passar a exemplificar, em vez de olharmos aqui para o exemplo, vou construir um exemplo desde o início para vocês verem uma aplicação destas derivadas. Imaginem que temos, por exemplo, menos 4 sobre x à quinta. Antes de derivar, eu vou tentar passar este x para cima. Porquê é que eu vou tentar passar este x para cima? Para poder aplicar esta regra da potência de x que está aqui. Então, passando o x para cima, fica menos 4, x elevado a menos 5. Recordem as propriedades das potências que foram introduzidas no 8º ano. E agora como é que se deriva isto? Este menos 5 tem que cair e fica a multiplicar por menos 4 e baixamos o grau. Se elevar ao menos 5 e baixamos o grau, fica com expressão menos 6. Portanto, isto no fundo fica 20 sobre x à sexta se eu voltar a passar este x levantado a menos 6 para baixo. Já agora, olhando aqui para o exemplo que está no nosso resumo, o x elevado a menos 3 passa para cima, depois o menos 3 cai, com o 3 fica menos 9, e quando baixamos o grau do expoente, menos 3 menos 1 fica menos 4, e depois voltamos a passar isto para baixo. Estão a ver? Mais uma situação. Agora imaginem que estamos perante raízes. Estou aqui na penúltima situação, que ainda vou ver aqui agora mais outra para além destas. Imaginem agora que eu tenho 3 raiz cúbica de x à quinta, por exemplo. Ora, eu vou primeiro passar esta raiz para potência. Algo que já foi introduzido também no 10º ano. A passagem de raiz para potência. Portanto, fica 3x elevado a 5 terços. Estão a ver? Porquê é que eu estou a fazer isto? Para poder voltar a aplicar aquela regra da potência de x. E agora, este 5 terços cai, passa a multiplicar, não é? E baixamos o grau disto. Aqui mais vale fazermos a conta. Baixarmos o grau, neste caso, é subtrair 1. Este 3 corta com este 3, fica 5. E aqui, se eu passar 1 ao mesmo denominador, fica 2 terços. Ora, o que é x elevado a 2 terços? É a raiz cúbica de x ao quadrado. Estão a ver? Vamos voltar aqui ao resumo e ver o exemplo. Aqui está a raiz quarta de x ao cubo, é x elevado a 3 quartos. Baixamos o grau e este 3 quartos tem que cair, está aqui fora. Aconteceu aqui uma coisa diferente, não é? Este expoente ficou negativo, mas recordem, se eu quiser que este expoente passe para positivo, passo para denominador esta potência e já posso trocar o sinal do expoente. E agora x elevado a 1 quarto é a raiz quarta de x. A última situação que eu queria falar com vocês, depois numa próxima aula já vamos ver as aplicações das derivadas, está bem? Vamos ver algumas das suas aplicações. Imaginem que agora tenho as duas situações misturadas. Imaginem agora que eu tenho não só o x está em baixo, como está dentro de uma raiz. Raiz quinta de x ao cubo, por exemplo. Então, antes de conseguirmos derivar isto, temos que conseguir simplificar esta expressão. Primeiro passo a raiz para a potência. Ainda não derivei. Portanto, enquanto eu não aplicar aquela regra de o número cai para trás a multiplicar e baixamos o grau, este parênteses com linha tem que continuar aqui. E agora vou passar este x levantado a 3 quintos para cima. Ao passá-lo para cima, o expoente troca de sinal. E agora sim, já posso aplicar a regra. O menos 3 quintos cai e agora fica x elevado a menos 3 quintos menos 1. Que vou ter que passar ao mesmo denominador para conseguir fazer esta conta. Esta multiplicação de frações dá menos 9 décimos, porque multiplicamos os numeradores e os denominadores, e ali fica x elevado a menos 8 quintos, porque aqui tenho que multiplicar este menos 1 por 5. Agora, voltamos tudo atrás. Este expoente negativo passa para o pé do 10, para ficar o expoente positivo, e podemos passar aquela fração para raiz quinta de x à oitava. E está feita esta derivada. Tá? Pronto, como estava a dizer há pouco, depois vamos ver aplicações destas funções derivadas, mas antes disso aconselhava-vos, claro está, a pegarem exercícios só de cálculo derivada, só de cálculo de expressão derivada, para treinarem todas estas regras. Eu volto a salientar aquelas que para mim são mais importantes. São 3, essencialmente, aquelas em que eu dou mais ênfase. A primeira é a derivada de uma constante dá zero. A segunda é a derivada de uma constante a multiplicar por x dá essa mesma constante. E depois, se eu estiver uma constante a multiplicar pela potência de x, cai o número e baixo o grau. Tá? Ok, bom estudo. Até uma próxima aula.